Paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo, que alegria mais uma vez estamos aqui nesse dia maravilhoso e hoje trazer a Santa Palavra, palavra que transforma a nossa vida. Então já quero assim agradecer, muito obrigado por você, meu irmão, por você, minha irmã, estar aí acompanhando esse vídeo que foi preparado com tanto amor e com tanto carinho. E aí é preparado com amor e carinho por todos os nossos irmãos de caminhada, os nossos servos do Grupo de Oração Santa Rita, as crianças também que evangelizam, então é com muito carinho que nós preparamos esse vídeo. Então, já quero agradecer. E a palavra que o Senhor tem hoje para nós está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Segunda carta de Pedro, segunda carta de São Pedro, do capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Acompanhe comigo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, alcançaram por partilha uma fé tão preciosa como a nossa. Graças e paz vos sejam dadas em abundância por um profundo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. E nessa segunda carta de Pedro, nessa segunda carta que Pedro se inscreve, então, logo aqui no início, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui, falando um pouco da vida deste apóstolo, Pedro, um apóstolo diferencial, um apóstolo que Jesus Cristo o escolheu, a qual Jesus entregou para ele a igreja, Jesus entregou para ele Pedro, em outras passagens, fala para ele: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, pela terceira vez. Então Pedro, ele é um apóstolo diferenciado, um apóstolo a qual Jesus o entregou como primeiro, na nossa Igreja Católica, como o primeiro Papa da nossa igreja. Então, ao olhar na vida desse homem, deste apóstolo, um homem que ele tinha um diferencial entre os 11, dentro desses 12 apóstolos, ele tinha um diferencial. Pedro, ele era um apóstolo que ele não tinha medo. Pedro é um apóstolo que se arriscava, mesmo ao ponto daquilo que Jesus o iria chamar, o iria elogiar, o iria exortar, chamar a atenção, ele não tinha medo. Nós podemos ver dentro da palavra de Deus, quando Jesus vem ali caminhando sobre as águas, Pedro é o primeiro, Pedro: Senhor, se é tu, diga, me chamas, diga que eu vá até você. Então, e Pedro caminha sobre as águas, depois Jesus Cristo fala, um homem de pouca fé, por que duvidas? Depois nós vemos aqui mais ainda, quando Jesus chama os três, Pedro, Tiago e João, e ali os três ali na transfiguração, Pedro toma a palavra, mais uma vez, sem medo. Ele, como disse assim, ele não achava que, ele tomava as atitudes, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo ele não sabia, o que Jesus ia falar, o que não ia. Ele tomava atitude e falava, Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Ele não tinha medo. Pedro também, a fé dele era tanta, mas ao mesmo tempo que o Espírito Santo agiu nele, quando Jesus fala ali para os apóstolos: nem vós quem dizeis que eu sou. Aí Pedro toma: Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas depois, ao mesmo tempo, também Jesus fala, Pedro, não fostes vós que revelaste, fosse o Espírito Santo que te revelou, que falou.
E ao mesmo tempo também Jesus chama Pedro de Satanás, afasta-te de mim, porque não queria que Jesus, né, Satanás, quando Jesus fala para ele, né, afasta de mim, Satanás, né, Satanás é como se tivesse tomado ali os pensamentos sobre as atitudes de Pedro. Fala, não, Senhor, não, você não vai. E ali nós vemos toda essa atitude desse servo, desse apóstolo escolhido por Jesus. Porque, né, em poucas, teve mais, né, mais passagens onde que Pedro ele não tinha medo de se arriscar, mas ao mesmo tempo ele tomava a frente. E por isso, não sei, penso eu, meu coração deve ser uma dessas formas, porque Jesus o entregou. Depois, né, vamos ver, depois Pedro teve medo, se acovardou, negou Jesus. Depois Pedro, cansado, abandonado, daquilo tudo que ele tinha vivido. Mas depois, quando veio o Espírito Santo, quando veio Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, aqueles homens, não só Pedro, mas todos os apóstolos, eles não erraram mais, tiveram certeza da fé deles, não negaram mais Jesus, que foram até a morte. Porque esses instantes falei um pouco de Pedro e outros apóstolos. Eu falo para você, meu irmão, falo para você, minha irmã, não tenha medo de entregar o seu coração para o nosso Senhor, não tenha medo de entregar a sua vida, de experimentar, de arriscar, de anunciar, de falar, de testemunhar sem medo, sem respeito, né? Eu acho que Pedro ele não tinha respeito humano. Ele não achava que as pessoas iam pensar dele, não. Que os apóstolos iam falar dele, criticar, não. Ele não pensava isso. Ele, sem medo, anunciava, falava. Então eu falo para você, meu irmão, falo para você, minha irmã, não tenha medo, não tenha vergonha de testemunhar, de falar quem é Deus na sua vida, quem é o Senhor na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida. Não tenha medo. Como Jesus tem transformado a sua vida, não tenha medo, que o Espírito Santo está com você, está conosco, nos ajuda, nos impulsiona. Então eu falo para você, coragem, força, força, meu amado, força, minha amada, não tenha medo de anunciar e testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Então já quero já assim fazer esse convite, esse desafio para você, né? Compartilhe com as suas redes sociais, né? Os vídeos. Igual, por exemplo, igual agora, vai lá, né? Dá um like lá, comente, nos ajude também, né? O YouTube também vai ver, vai falar, né? Como estão gostando das notificações. Né? Faça ali embaixo do seu comentário o que a palavra de Deus desses vídeos tem feito no seu coração. Então compartilhe com as famílias, familiares, grupos. Nós temos também o nosso grupo de oração, Santa Rita de Cássia, no Facebook, também no Instagram e também aí no YouTube, né? Já estamos, graças a Deus, caminhando para as 1000 inscrições. Então já faço esse convite para você. Coragem, não tenha medo. Não deixe que as pessoas pensem que você, né? Não deixe o respeito humano tomar conta do seu coração, não. Deixe o amor de Deus tomar conta do seu coração e anuncie, testemunhe, evangelize, sem medo, coragem. Porque Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, como ele transformou a vida desse apóstolo, né, que fala aqui, né, alcançaram a partir de uma fé tão preciosa como a nossa, né, a fé de Pedro, tão preciosa, essa fé também nós podemos experimentá-la. Então, experimente essa graça, essa fé, desse amor, desse Deus maravilhoso. Então, compartilhe, evangelize, leve a palavra, anuncie, fale de Deus sem medo e sem temor. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.